Psicologia Método Humano, método que te ajuda a encontrar as raízes dos seus traumas e te ajudar numa primeira sessão. Bom, o que eu vim falar hoje, para você entender como é que funciona os ganhos secundários. Eu trouxe uma história de uma pessoa que está aqui, ó. É esse rapaz aqui, ó. Aqui eu coloquei até o nome da pessoa, que é o Bruno, tá? Que é meu xará. Bom, o Bruno tem uma história de 20 anos e dentro dessa história dele, ele passou por várias etapas. Olha aqui, ó, as etapas que ele passou. Então, desde os 5 anos, aconteceu um buraco emocional dele aqui dentro, ó. Ele passou por uma dificuldade na vida e aqui, ó, o que significa? Ó, ele está com 20 anos e aqui ele passou por todo o processo desse buraco emocional que gera os gatilhos, tá? Gatilhos são coisas que desengatilham dentro da gente, que a gente passa por uma dor. Então, para entender como é que funciona o processo dos ganhos secundários, os ganhos indiretos, eu tenho que entender todo o processo que passa dentro da terapia. E posso ali dentro, nesse trabalho, eu entender logo no começo a raiz da dor, a raiz do processo, o que realmente a pessoa está passando, o que realmente passa pela pessoa. Então, para eu entender melhor esse processo, eu vou explicar aqui como é que funciona, tá? Então, o Bruno aqui está passando com um problema com 20 anos, é um rapaz novo, é um rapaz que está querendo curtir a vida, que quer conhecer as pessoas, quer conhecer o mundo, só que ele é muito ansioso, ele é uma pessoa que gosta de querer mostrar que ele é bom, que ele gosta de fazer as coisas, só que ele é uma pessoa vazia. Por que ele é vazio? Porque nesse lugar, esse rapaz de 20 anos, ele está passando por uma dor muito forte, muito pesada na vida dele. Então, como eu vou entendendo que aqui, nesse processo, tem uma dor que vem mais profundamente, esse quadro que eu criei aqui, que eu escrevi, para você entender o passo a passo que você pode distinguir no conhecimento do processo da sua dor, a dor do cliente que você está atendendo. Então tá. Então o Bruno, que é a persona aqui, esse rapaz está querendo resolver os problemas dele. E hoje ele tem um problema do quê? Ele é um cara muito forte, que carrega todos os problemas de todo mundo e quer salvar o mundo. Então, essa é a história de uma pessoa que busca ser uma pessoa boa, que quer salvar o mundo. É o meu xará aqui, mas não sou eu. Mas pode parecer que é a minha história. Mas assim, nesse caso que é uma história de uma pessoa. Então, quando eu vou entender que aqui tem um rapaz que tem dificuldade de se comunicar com a vida, com o mundo, eu preciso entender a raiz, da onde vem essa dor, tá? Então, o que eu preciso entender? Os ganhos secundários segundo Freud, é um processo de jogo da mente. A mente passa por esse jogo. Então, quando eu começo a entender esse jogo da vida, eu começo a entender como a cabeça da pessoa funciona. Por exemplo, se a pessoa está querendo alcançar um objetivo, tem um obstáculo, só que ela acaba carregando o mundo nas costas, é pesado conseguir esse objetivo, porque ela carrega o mundo nas costas. E essa forma de pensar, sentir, existir, foi uma forma que ele criou com os pais. Dessa maneira que os pais ensinaram ele que ele deveria ser essa pessoa boa que salva o mundo. Então, aonde nasceu isso? Geralmente nasce aqui, ó, nesse processo de 5 anos, do 0 a 5 anos. Tanto que eu coloquei aqui que a dor dele era de humilhação e de exclusão. Então, é uma pessoa que se sente excluída e humilhada. Por sentir humilhado, por sentir excluído, ele passa por esse processo aqui, ó, esse processo de construção. Ele passa para a primeira dor, que a gente chama o buraco mais profundo, que gera dentro dessa pessoa uma forma de pensar, uma forma de se toxicar. Eu preciso ser forte, eu preciso carregar o mundo nas minhas costas, eu preciso ser inteligente o suficiente. Então, aqui eu vou destrinchando a história desse rapaz para vocês entenderem. Com 18, 19 anos, esse rapaz passou por uma humilhação com os amigos. Tem dificuldade de conversar com as meninas, tem dificuldade de namorar, tem dificuldade de se comunicar no meio do grupo feminino. Então ele passa por essa dor com 19 anos. Com 17 anos, terminando a faculdade, ele passa também uma sensação de exclusão, onde que aqui, essa fase que ele está passando, ele sente que ele não é bem visto, que ele não é aceito nesse grupo, principalmente no grupo dos rapazes. Então aqui é uma persona de um rapaz que não consegue se relacionar com as mulheres e que também foi excluído com um processo de dor com os rapazes. Então a sensação com o feminino, com o masculino ferido.
Então essa relação com o mundo de humilhação e de dor, ela vai se declinando durante a vida até a gente acessar o que vem mais profundo na dor dessa pessoa. Então o Bruno, que é esse meu xará, ele está passando com uma humilhação, uma sensação de exclusão tão profunda que ele não sabe de onde vem isso, que lugar que ele nasceu essa dor. Para eu entender melhor as consequências, eu entendo que para que ele se sinta amado, sinta incluso, sinta respeitado, ele entende que a mente dele só funciona quando ele realmente carrega o peso de todo mundo, quando ele não sabe dizer não. E quando a gente não aprende a dizer não, a gente acaba carregando o peso de um, o peso de outro, e assim vai a vida. E a pessoa vai tendo o quê? Ansiedade, medo, o corpo vai carregando vários tipos de pesos. Então eu vou entendendo todo o processo que vai nascendo dentro dessa pessoa. Então, como eu vou destrinchando 14, 10 até 5 anos, lá ele tem lembranças que vai trazer ele a um processo de vida, que ele vai entender que quando ele estava com os pais, ele tinha esse movimento que o pai excluiu, que o pai foi embora e a mãe ficou sozinha. E essa mãe não conseguiu cuidar dele, não trouxe esse amor para a vida dele, e ele também teve uma relação com a mãe muito complicada. Então, há um pai que vai embora, porque ele seguia a vida, ele se sentia excluído com o masculino, e uma humilhação com a mãe, porque a mãe acaba também cobrando muito dele. Então, essa dor de humilhação e de exclusão faz essa criança se tornar ferida. Essa ferida fica tão presente na vida daquela criança, e esse buraco não fica resolvido, que faz a pessoa entrar no jogo dos ganhos secundários, que é o ganho da aprovação, reconhecimento, força. Então aqui, ganhos de indireto, aprovação, reconhecimento, cuidado e força. Porque ele, no fundo, ele quer ser cuidado. No fundo, ele quer ser amado. No fundo, ele quer ser compreendido. E assim foi a vida desse jovem de 20 anos que está cheio de problemas. Está com ansiedade, está com depressão, está nervoso, que não consegue resolver a vida. Então, para a gente entender essa história, o que está acontecendo com as pessoas por aí, para eu conseguir dar uma assistência rápida, ser mais proativo, ser mais rápido no atendimento de terapia, eu tenho que buscar já o efeito colateral e a raiz desse efeito colateral logo numa primeira sessão. Então, por isso que eu sempre falo que numa primeira sessão, aqui eu entendo de onde está vindo essa dor dessa criança. Porque aqui é o buraco que ficou marcado na vida desse adulto. E esse buraco marcado faz a pessoa ter dificuldade durante a vida inteira. Então aqui, esse medo de humilhação e esse medo de exclusão veio porque o papai foi embora, excluiu ele da vida e a mamãe não soube trabalhar com ele. E aí veio essa dor, essa ferida profunda que marca a vida desse adulto. Claro que assim, são efeitos colaterais, claro que também a gente não pode no fundo a gente não pode dizer que tudo funciona desse jeito, mas aqui a gente começa a entender que esse rapaz de 20 anos, que carrega o mundo nas costas, ele tem um porquê, ele tem um motivo, ele tem uma causa, ele tem um efeito, ele quer ser uma pessoa boa, ele quer transformar o mundo, mas primeiro ele quer colocar a vida dos pais, que excluiu e humilhou ele de uma maneira, ele sentiu essa dor tão profunda. Então isso vai acontecer em outras etapas da vida, humilhação e exclusão, humilhação e exclusão. Então são gatilhos mentais que acessa a criança ferida. Então, quando eu entendo que os gatilhos desengatilham dentro da gente a dor mais profunda, porque o processo de ver, enxergar que aquele grupo está me excluindo, aquelas pessoas estão me humilhando, é o que eu mais evito, é o que mais eu tenho dor por passar. Então, o buraco sempre esteve lá. Só que toda vez que acontece alguma coisa, eu acesso esse buraco e eu fico em estado hipnótico, eu fico em estado preso com aquela dor que eu não consigo, parece que eu estou num buraco sem fim. E aí onde a gente fala que você começa a criar uma relação tóxica, porque você acessou uma dor grande e a maneira que você aprendeu a viver o mundo foi dessa maneira, carregando peso nas costas. Então, essa persona aqui é essa situação, o cara que carrega todo mundo nas costas, carrega as pessoas, os amigos, a família, os pais, e ele quer mostrar que ele é o salvador. Só que essa relação é tão pesada, tão difícil, que gera uma dor profunda e esse vazio vai aumentando. Se esse vazio vai aumentando, é que é onde a gente fala que é a tendência da depressão. Por quê?
a pessoa, mais esse buraco vai crescendo, a situação de humilhação, de levar peso vai crescendo, e esse vazio se torna grande. Por se tornar grande, você acaba não tendo sentido na vida, a vida perdeu sentido, né? Eu tenho casos de pessoas que passaram por isso e a vida perdeu total sentido, porque tanto que faz para todo mundo, carrega as pessoas, é uma pessoa legal, é uma pessoa do bem, fala para todo mundo que pode, que vai ajudar, que vai resolver, que está ali para ajudar, está ali para cooperar. É tanta forma de ser assim que não compreende que o peso que ele carrega é tão tóxico para a vida dele que faz ele se sentir o quê? Sentir mal e vazio, porque ele nunca vai se preencher uma dor mais profunda, que é a dor da exclusão e da humilhação que vem aqui dos 5 anos de idade. Aqui ficou essa ferida aberta que abriu esse buraco, tá vendo? Que eu marquei aqui, ó. Esse buraco está grande e a tendência é ele aumentando, a tendência é ele crescendo. Então, passar por situações que são difíceis, passar por situações que são complicadas, todo mundo passa, só que é de acordo com uma forma se você se relaciona com ela. E esses gatilhos podem gerar feridas na pessoa, pode gerar ferida na criança interior. E aí é que a gente chama de dor existencial. Não é uma dor mais ocasional, uma dor que está sendo no dia a dia, e sim é uma dor que vem lá profunda. Então, muitas das vezes, o que eu tenho dentro do meu trabalho, para ser mais efetivo, mais assertivo no trabalho, eu compreendo a raiz para resolver o problema dessa pessoa. Então, aqui eu vou compreendendo que a aprovação, o reconhecimento e o cuidado e a força é um estado doente, tá? Aqui essa pessoa se tornou doente, essa pessoa ela se viciou a essa doença. É o ar de doença, vamos dizer assim. Ela aprendeu a respirar esse ar desde criança. Então ela não entende qual que é o ar saudável, o ar leve, o ar da criança brincalhona, que sorri. É esse ar que essa criança ainda, esse adulto não entende como respirar, porque ele não aprendeu, não houve um ensinamento de alguém que ensinasse, que através do próprio reconhecimento, da transformação pessoal, faz essa pessoa ter um ar mais leve na vida. Então, esse processo de identidade, que eu chamo de identidade primária, está ligado a papai, mamãe, e assim essa identidade vem também do adulto, da criança, da bondade, da rebeldia e da sexualidade. Todas essas funções estão interconectadas dentro da nossa memória emocional. Isso marca a forma de agir, de pensar. Então, o exemplo aqui desse rapaz é que ele vai ter dificuldade de ter alguém na vida. Ele acaba tendo relações frustrantes com as mulheres, ele acaba tendo relações frustrantes com os pais, com a família. Ele passa por tanta coisa na vida que ele não entende que ele precisa resolver uma dor mais profunda. Ele ainda não compreendeu que a ação que ele está tendo hoje é o reflexo ou o efeito colateral que ele está passando por dia a dia. Isso que ele tem 20 anos. Daqui 20 anos, você imagina um rapaz de 20 anos. Chamo de moleque porque eu já estou com quase 40. Então, assim, uma pessoa que daqui mais 20 anos, como será a vida dessa pessoa? Né? Como será uma pessoa com casamento? Como essa pessoa vai casar com alguém com essa ferida aberta, levando o peso da esposa, da família pessoal, da família passada, que é os pais, os amigos, e como é que vai ser essa vida dessa pessoa? Então, para a gente entender a maneira melhor possível, é tirar você do sufoco, né? Tirar desse processo que faz você vivenciar sempre na dor. Eu tenho um outro caso, exatamente parecido com esse, de uma mulher, né? Nesse caso da mulher foi o seguinte: a mulher, ela casou nova, ela foi obrigada a casar nova aos 16 anos, e quando ela passou por esse processo, 16 anos, ela por ser obrigada a casar, quando ela foi obrigada pelos pais, ela sentiu que ela precisava realmente sair de casa, porque não sei o que aconteceu, não importa também, mas essa obrigação fez o que? Se ela dissesse não para a mãe e para o pai,
ela ia sentir mal. E aí ela casa de uma maneira obrigada, e aí que ela entende que na relação que ela tem é de carregar o peso da família, fazer tudo por todo mundo. E vamos dizer, essa mulher já está hoje com mais de 60 anos e já tem todo um histórico, todo um buraco emocional aqui que vai fazer essa pessoa nunca ser feliz. E é isso que importa. As pessoas não entenderam que o que realmente a gente precisa é se preencher de coisas boas. Mas se existe um buraco na sua vida, se existe um buraco profundo, você não consegue se preencher de coisas boas, porque está aberto esse buraco. Não houve uma blindagem na sua vida. Então aqui é muito claro para quem trabalha nesse ramo e busca ajudar alguém, que existe um buraco mais profundo. Mesmo que toma remédio, mesmo que procure um monte de terapeutas por aí, mesmo que faça um monte de coisa, se não resolver esse buraco mais profundo, a vida dessa pessoa não se preenche. Então, muitas pessoas que passam por aí não sabem o que querem, não sabem o que buscam, não sabem qual é a expectativa de vida, não sabem o que realmente vai fazer nessa vida, porque tem um buraco mal resolvido, tá? E esse buraco mal resolvido vem sim de alguma construção de vida que ninguém olhou. E aí é o papel do terapeuta tentar já enxergar aqui, logo no começo, a raiz dessa dor, para que isso seja blindado, que eu risquei aqui, para que isso seja blindado na vida, para que isso não atrapalhe mais a vida do rapaz aqui de 20 anos ou da mulher de 60 anos, porque é um buraco muito mais embaixo. Mas Bruno, se a pessoa está tanto tempo acostumada a ser assim, que está tanto tempo vivenciando essa forma de viver, o que eu vou fazer? Dá para da noite para o dia essa pessoa sair dessa forma de pensamento, essa forma de enxergar a vida? Dá, vai depender de cada um. Tem pessoas que têm personalidades que a gente chama de coelho, né, que é mais rápido, e tem pessoas que têm personalidade de tartaruga. Mas tudo precisa ser feito um movimento para que isso seja recuperado. Eu preciso entender que esse movimento vai recuperar esse buraco mais profundo. Essa marca, esse carimbo, tem gente que chama de carimbo, de marca, de gatilho, coisas que ficou pregnado na vida, enraizou dentro da gente, e esse buraco emocional só precisa ser visto e ser trabalhado, e dar uma desconstrução desse processo. Então, a partir daí, a gente começa a entender que o processo terapêutico é um processo extremamente sério, extremamente amoroso, extremamente transformador. Eu me identifico muito porque eu vejo que muitas pessoas, acho que, não sei se é 100%, mas a maioria das pessoas tiveram grandes problemas na infância. E muitos dos problemas geram buracos emocionais profundos. E quando acontece uma depressão ou um problema maior, não é da noite para o dia. São fatores, são coisas que vão escalando até gerar um buraco maior e a pessoa acessa aquele buraco e entra nesse vazio, nessa escuridão profunda. Isso pode ser para também questões financeiras, porque essa pessoa é frustrada, que não conseguir o dinheiro, porque aqui, quando criança, não houve uma relação saudável com os pais tinham dificuldade financeira, carregavam a vida financeira com medo, tinha raiva do dinheiro, falava que o dinheiro era do mal, um monte de outras coisas. Então, criou dentro da cabeça dessa criança que o dinheiro é problemático. Hoje, talvez como adulto, não enxerga dessa maneira, mas como está no inconsciente ou no subconsciente, precisa ver esse buraco, precisa analisar de onde vem. Então, muitas das vezes, as raízes das dores vêm de algo mais profundo, vem de algo mais existencial. Muitas das vezes, para que você resolva o seu problema, para que realmente você saia da dor que você está vivendo, as frustrações, as repetições de padrões, é super necessário que você busque o autoconhecimento ou até a visão de onde vem essa dor, de onde vem esse problema. Então, a partir daí, você vai compreendendo o porquê que você está sofrendo, o porquê que você está sem expectativa de vida, o porquê que a sua vida está vazia, o porquê e como e para que vai acontecer se você resolver sua vida hoje, se tornar uma pessoa feliz.
Então, muitos dos profissionais de terapia têm dificuldade a achar o efeito colateral logo no começo, porque eles falam muito sobre o que está acontecendo na vida cotidiana. E não é isso que acontece. Muitas das vezes não é o cotidiano que a pessoa quer entender, ela quer encontrar a raiz do problema. E quando você encontra a raiz do problema, fica mais claro, fica mais visual, você acaba entendendo a sua dor, você acaba entendendo que da onde vem essa dor e como fazer, qual o método para resolver isso. Existe um método, existe um treinamento, existe cada um passo a passo para resolver essa dor, que a gente chama de traumas profundos, ou estado hipnótico, né? Ou estado de choque. Tem gente que entra em estado de choque. Por quê? Como abuso, né? Eu tenho casos de pessoas que eu até estava atendendo esse dia que a pessoa foi abusada tantas vezes na vida dela que hoje ela está em estado de choque com homens. Então, esse estado de choque já vem de uma raiz e vários processos que fazem a pessoa acessar esse buraco emocional. Fazer de vítima ajuda? Não. Querer provar para o mundo que você é pessoa maravilhosa ajuda? Não. Querer controlar tudo que está ao seu redor ajuda? Não. Existem sim fórmulas como fazer isso, desconstruir isso dentro de você, para que isso não venha mais à tona, que você consiga, de uma maneira ou outra, se blindar dessa dor, que essa ferida que está aberta, que está dentro de você, não manifeste mais na sua vida. Então, quando você vai compreendendo o porquê que você está sofrendo, vai trazer para você resultados e vai trazer uma transformação de vida, um apoio que no fundo ninguém nunca te deu, nem os pais, nem os parentes, nem os amigos, porque eles não sabem ou eles não conhecem, e porque eles querem ou não, a gente não sabe, mas esse apoio no fundo é uma criança que precisa de ser recuperada. Essa recuperação vai trazer leveza para a sua criança interior. A sua criança interior vai liberar esse adulto para buscar mais conhecimento, para buscar mais formas de viver a vida. E aí vem as outras funções para trazer o quê? Uma riqueza, trazer um significado, trazer um porquê da vida. Muitas pessoas que eu atendo, elas têm expectativas, muitas expectativas, né? Qual é a expectativa que eu tenho de vida? A minha expectativa é ser feliz. Mas quando a pessoa fala, quero ser feliz, mas o que significa para você felicidade? Não sei, né? Tem muita gente que fala isso, não sei, mas eu sei que eu quero ser feliz. Mas por que a pessoa fala isso? Porque a vida dela foi tão machucada, foi tão ferida, que ela não entende o que é felicidade, ela só aprendeu a respirar o ar tóxico. Então, quando eu falo que você está acostumado a respirar um ar tóxico, porque houve uma ferida mais profunda aqui, ó, nessa fase. E aí você aprendeu a viver com esses ganhos secundários, a forma de fazer as coisas, de querer, você é forte, faz muito e ganha pouquinho. Entrega, ganha pouquinho. Isso a gente chama de aprovação e reconhecimento. Faz demais, pouquinho de cuidado e tem que ser muito forte. Então esse processo é doentio, é pesado, é ruim viver desse jeito, é triste viver desse jeito. Então, quando você vai entendendo que isso é tóxico para a sua vida, você precisa mudar essa chave. Que isso não vai te trazer uma transformação, isso vai te trazer uma prisão, é uma forma de viver presa na situação. Então, quando eu entendo, por exemplo, quem são pessoas que nos inspiram hoje, a gente tem quem? Tem a família, tem pessoas que fazem o bem, que transformam a vida das outras, que trazem resultado? Tem. Uma pessoa que nos inspira hoje são os atletas, né? A gente está falando de Olimpíada, a Olimpíada a gente vê aí o rapaz, o Ítalo, ganhou o ouro. Você vê a história de vida dele, de transformação. O rapaz passou por várias coisas, passou por prancha, isopor, dificuldade familiar, família apoiando, dizendo que ele consegue, e o cara chegou no auge da carreira. Esse é o apoio que, no fundo, todos nós queremos. Alguém que nos ensine e nos motive a nos transformar, trazer um recurso, uma potência dentro da gente que cria o quê? Essa é a minha missão de vida. Então, se está ferido, se você está ferido ou está ferida, tem um porquê, tá? Tem uma causa e efeito colateral da sua vida de hoje. Tem um porquê que você está sofrendo, tem quais as consequências, quais são as dores.
Para você olhar para a raiz da sua dor, é necessário que você olhe o que está hoje, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos. Se você não tem sonhos, não tem desejos, você acaba entendendo que há uma vida realmente ferida e vazia. E aí coloca o remédio, coloca a química. Pode até dar uma coisa boa, esse remédio pode estimular uma química boa, mas não adianta achar que tudo é remédio para a parte comportamental. E muitos dos remédios que são orgânicos, são coisas que nós devemos gerar, sensações. Imagina uma pessoa que nunca teve uma memória feliz na vida, uma inspiração de alguém, que um remédio vai inspirar. Não tem memória, não tem informação para isso. Como que o remédio vai tirar alguém da depressão se não tem essa informação na memória daquela pessoa? Ah, mas todo mundo tem memória boa, mas as memórias estão tão bloqueadas, estão tão presas que não tem remédio que cure. Por isso que nós entendemos hoje na minha terapia que, eu sinceramente eu não conheço, mas o remédio não pode dizer que cura a depressão, cura dores mais profundas. Não tem um remédio que te ensina a ganhar dinheiro, não tem, é memória. São identidades. Não tem um remédio que ensina você a ter um relacionamento feliz. Não tem. São memórias, são formas de agir. Então a gente precisa parar de respirar o ar, aquele ar tóxico, viver com pessoas tóxicas, parar de fidelizar essa forma tóxica de ser na vida e começar a buscar a transformação para ter um ar novo, um ar saudável, um ar puro, um ar que transforma, um ar que traz uma vida plena, aquele fogo da vida, tá? Então é muito importante a gente compreender o processo que vai passando por nós. Se você está passando por um problema profundo, se você está passando por uma questão na sua vida, seja financeira, relacionamento amoroso, seja saúde, seja o que for, são muitas das vezes, evidências. São evidências, são fatores que aconteceram com você lá na raiz e que estão hoje tendo esse efeito colateral, hoje está vindo para a sua vida. A partir daí, você pode sim ter uma mudança de transformação. Você pode sim encontrar o caminho da transformação. E esse passo a passo é muito importante você entender, porque é um treino para isso. Precisa treinar, você precisa começar a se admirar. Você consegue se inspirar. Quando a gente fala de amor próprio, não é um processo só de autoajuda. A admiração por você mesmo é um começo. Ah, mas eu não tenho nada que eu possa admirar em mim. A força de vontade já é um caminho. O encontrar-se com você mesmo é um caminho. Tirar esses buracos dentro de você, deixar toda essa parte que você está viciado a um jogo de vida negativo ou doentio, tirar isso da sua vida, vai te dar leveza. Leveza te dá o quê? Potência. Dando potência, você vai trabalhando, desenvolvendo e alcançando os seus objetivos. Então, a potencialidade que está dentro de nós, existe em todo ser humano. Todo ser humano tem muitas riquezas. Só que a gente não acessa as nossas riquezas internas porque tem uma vida bloqueada, uma vida cheia de feridas, cheia de marcas, de abusos psicológico, de abuso físico, abuso sexual, abuso de tudo que você imagina. Então, a partir daí, você vai entendendo que a vida, ela pode ser transformada, ela pode sim ser vista diferente, você pode sim respirar um ar novo, ter uma vida nova e fazer menos tendo mais resultado. Por que eu estou falando isso? Porque aqui você faz mais e tem menos resultado. É um vício. Aprovação e reconhecimento é isso. Faço muita coisa e tenho pouco. A minha inteligência emocional pode ser desenvolvida para eu faço menos e trago mais resultado na minha vida e da vida das pessoas. Isso é uma transformação. E essa alquimia e esse poder dentro de nós existe. E para isso nós temos que tirar aquilo que te fideliza a fazer muito para ganhar pouco. Há uma fidelização nesse lugar. As pessoas fazem demais para ganhar nada, ganhar uma miséria. Então há uma forma doentia de viver, há uma forma doentia de ser. Então essa forma é triste sim, só que está na hora de sair dela, está na hora de reconectar com aquilo que você tem mais de poder dentro de você.
A gente fala de tecnologias que fazem coisas para a gente hoje muito rápida, né? Tem muitas tecnologias que trazem resultados mais rápido e traz muita coisa para a nossa vida. Mas as pessoas esqueceram que existe também uma inteligência emocional, que existe uma capacidade humana de se reinventar, de ter um comportamento mais inteligente, mais eficiente, que traz mais resultado. A forma de falar, a forma de conduzir, a forma de não gastar muita energia em coisas que não levam a lugar nenhum, como se comunicar em ambientes pesados, doentes. Ali você está perdendo toda a sua energia, ali você está perdendo todas as suas funções. Então dá sim, dá para você se reencontrar, se reconectar com a sua essência, com a sua energia potencial. E eu falo que isso o ser humano não está trabalhando, o ser humano esqueceu dessa parte. E aí há um mar de riquezas, de coisas novas, de expansão que a gente pode descobrir dentro de nós. E esse desafio é importante existir na nossa vida. Mas assim você vai compreendendo que o seu processo de vida vem na construção. De 0 a 5 anos, os pais passam pelo processo de ser necessários. Então, nessa fase onde os pais são responsáveis por tudo que acontece com a gente. Dos 6 aos 11 anos, as necessidades dos pais são secundárias. Então, nessa fase é a pré-adolescência, onde que essa criança, esse pré-adolescente está passando por uma necessidade secundária, entendendo que o mundo ele ainda precisa do pai para ensinar. Dos 11 aos 18 anos é o processo da formação, que aqui é onde o pai não é muito, eu não preciso mais do colo, não preciso que amarre meu cardápio, não preciso mais no banheiro, mais nada disso. Aqui eu já começo a entender o que eu vou trazer do mundo, qual é a função, eu quero ser bombeiro, eu quero ser cientista, eu quero jogar futebol. Então é a fase da formação. Passou dos 18 anos, tudo isso, os pais e toda a formação se tornou desnecessária, porque já é uma riqueza interna. Se nesse processo de vida, esse adulto de 18 anos fica dependendo ainda dos pais, ele não cresceu. Ele não criou dentro dele a forma de viver. Ele não se desenvolveu. Ele está ainda dependente. Há uma dependência emocional. Muitas pessoas são dependentes emocional porque não passou por processo de formação, de construção de vida, não passou pelo processo de entender como a vida pode se tornar o quê? Forte, viável, inteligente, uma inteligência emocional que você consegue fazer muitas coisas, não precisando gastar tanta energia, porque não houve um desenvolvimento saudável. Então, quando esse adulto tem 18 anos, continua fazendo os pais necessários, que é comida, bebida, roupa lavada, tudo. Quando esse adulto passou dos 18 anos, que precisa ainda desse pai, a água, quando a gente fala a escassez, a água nunca bateu na bunda dessa criança, ela nunca se desenvolveu, ela nunca criou uma independência interna, então não passou pela fase de transformação. E aí eu tenho que trabalhar com pessoas hoje com 20, 30, 40, 50 anos para ensinar como se tornar um adulto independente. Porque esses pais criaram um adulto dependente. Uma pessoa que depende dela para viver, depende para fazer as coisas, depende o quê? Tem gente que faz de vítima, mesmo com 40 anos, faz aquela criança chorona. Tem gente que faz de forte, mas não quer largar os pais, porque quer mostrar para os pais que vem para salvar o mundo. Então essa relação de dependência dos pais com os filhos, depois dos 18 anos, não é saudável. Não estou dizendo que a gente não tem que amar os nossos pais. A gente pode amar muito os nossos pais. Só que a relação de dependência dele não é saudável, tá? Então, hoje o maior trabalho que eu tenho dentro da terapia é ensinar esses adultos a tirar a chupeta da boca, tirar o choro das desculpas, sabe? A minha vida não dá certo, ninguém me ajuda. Aquela criança chorona que está ali dentro, aquela criança que ninguém ajuda ela, ninguém olha para ela. Claro, ela não aprendeu a ser independente. Ela aprendeu a ser dependente, ela não passou pela formação. Como aqui ela criou uma relação que ela precisa ser vista, a criança está ferida, ela continua com essa dependência emocional. Então, muitas das pessoas que têm dependência emocional, porque não construiu uma independência interna, uma inteligência emocional para ressignificar situações, trazer mais resultados com menos trabalho
ou trazendo mais conhecimento no dia a dia. Então os atletas que eu gostaria de falar de hoje, os atletas que conseguem uma medalha de ouro, você pega aquela menina de 13 anos, né? 13 anos ela já conseguiu uma medalha de prata, você vê a capacidade de superação daquele ser humano, vê a capacidade de buscar, de criar, de trazer novos recursos, vê a capacidade de desenvolver alguma coisa, a inspiração por alguém, essa força interna dessa criança, o quanto que ela realmente traz uma potência, né? 13 anos, uma medalha de prata numa Olimpíadas, né? É para pouco, né? Na verdade, esse é muito difícil. Mas você pega a história do rapaz do Ítalo, você vê a transformação desse menino. Então, essas histórias inspiradoras nos ensinam que a independência é um processo, sim, de luta, de trabalho, de ensinar. Ninguém no fundo quer que se pegue, ninguém quer ficar pegando um outro no colo. Mas inconscientemente as pessoas estão querendo isso. Então que as pessoas peguem outro no colo. Mas no fundo o que todo mundo precisa é um incentivo. É um incentivo para que alcance aquele objetivo, porque ela se transforme, ela alcança o resultado da vida que ela realmente vai fazer ela feliz, se tornar independente. A independência emocional não tem preço. Porque é uma transformação onde ninguém tem mais que ficar, vamos dizer assim, perturbando a sua vida, porque você conseguiu estar livre. E independência emocional está ligada aos pais desnecessários. Bom, é isso, tá? Falei sobre hoje a história do rapaz que ele se machucou e ficou esse buraco aberto. Esse buraco aberto vai passar a vida inteira enquanto não se resolver. Gera uma relação tóxica, dependente. E para isso precisa o quê? Blindar, de sair dessa relação para ter uma vida com essa independência emocional. Uma relação com família, filhos e poder se expandir pela vida. Valeu, gente. Até mais.